eu acredito no centro histórico, né? Sempre acreditei. Tanto que eu estou aqui há mais ou menos 8 anos. Está tendo uma sessão agora, o pessoal está realmente vendo, fazendo evento. A Funjop vem trabalhando o centro histórico e isso a gente vê de bons olhos. Tem sido muito bom para a gente e a gente vem notando a diferença. Meu nome é Jussara, eu sou empresária, né? Vim do interior da Paraíba, sou de Catolé do Rocha, terra de mulher braba. A minha história é uma história de uma mulher normal, né? Que se casou muito nova, que tinha um sonho de sempre montar um negócio, mas às vezes o marido não deixava, então o sonho ficou mais para diante. Eu sempre fui muito de não parar quieta, né, com tudo. Os filhos pequenos, então, tinha natação, tinha inglês, tinha não sei o quê, e passava o dia todo nessa lida de mãe, né? Mas as coisas, assim, a gente vai amadurecendo e vai querendo ter seu espaço, né? Como mulher, eu queria ter meu espaço. Então, eu sempre procurei fazer cursos. Sempre procurei ter uma profissão, porque eu acho importante você ter uma profissão. Aí às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim, você faz o quê? Eu sou dona de casa, eu era dona de casa, mas dona de casa o povo acha que não faz nada. Só que é uma profissão que você está todo dia fazendo aquela rotina de casa, né? Não necessariamente você está cozinhando, mas você tem que tomar conta da casa, das contas, dos filhos. E isso é trabalhoso, porém não reconhecido. Então eu senti essa dificuldade. Comecei a trabalhar e fazer o curso de assistente social. Comecei a trabalhar numa favela, na Beira Rio. Então chegava lá, era numa creche. Então, quando eu chegava, eu ficava com pena das crianças, via as crianças doentes, queria levar para minha casa e ainda levava para minha casa. Eu tenho até uns afilhados dessa época. E assim, senti muita dificuldade porque tinha pena do pessoal. Eu era uma pessoa muito emotiva, muito sentimental. E você vê a situação do povo, você fica sem poder fazer muita coisa, né? O que você podia fazer, você fazia. Porém, você via como as pessoas eram carentes. Isso, para mim, me doía. Então, eu acabei não fazendo, não querendo mais o curso. Aí foi o tempo que eu casei, fui embora para Brasília. E aí, depois voltei para minha terra, né? O bom filho a casa retorna, então retornei e assim, comecei a procurar meu espaço, né? Aí trabalhei no shopping, trabalhei pouco tempo, mas trabalhei. O horário do shopping era bem complicado e era meio complicado de a gente se acertar, né? Por conta dos horários. E feriado, e domingo, e tinha que trabalhar, né? Era a loja da minha irmã, mas eu tinha que trabalhar, tinha que dar o exemplo. Então depois eu parei, aí fui começar a saga dos cursos. Aí fiz curso de, comecei psicologia. Fiz o curso de psicologia, aí foi naquela parte de sentimentalismo. Quando as pessoas começavam a fazer problema das pessoas, eu digo não é para mim isso. Aí fui para o curso mais light, que seria turismo. Fui para o curso de turismo. E no curso de turismo adorei, quase terminei o curso. Só que eu vi que na época, como era uma época assim, não se exigia o turismólogo, não se exigia um projeto de turismólogo, porque era o primeiro curso de turismo. Então, assim, senti dificuldade em realmente atuar no mercado de trabalho, porque eu queria
na verdade, ter o curso, né, fazer o curso, me profissionalizar, porém queria trabalhar também. Aí não tinha condições de trabalhar porque não tinha muito espaço. Acabei deixando o curso por esses motivos e aí fui para a área de tecnologia, que era uma área que estava em ascensão, que está em ascensão até hoje, né? Às vezes até eu me arrependo de ter deixado a área, porque eu terminei o curso, fiz desenvolvimento de sistema, fiz o curso também de design gráfico, que na época era um curso técnico, não tinha superior. Aí o superior eu fiz desenvolvimento de sistema. Design e desenvolvimento de sistema são duas áreas que mexem com as duas áreas distintas do cérebro. Mas eu me dei bem, tanto no desenvolvimento de sistema, que eu adorava lógica, olhava para o quadro, o professor botava as fórmulas, aí quando eu via eu já estava vendo tudo, né? Aí já dizia tudo o que estava acontecendo. Então adorava, né, essa área. Aí com o curso que eu fiz, né, o desenvolvimento de sistema e design, principalmente a parte de design, foi importante para mim, porque mudou o meu olhar. Na parte do curso a gente via, eu nunca desenhei na minha vida, então eu comecei a desenhar. Fiz até uns desenhos legais, né, depois eu até guardei, né, então a gente trabalhava cores, até hoje eu mexo no Photoshop, que na época eram raras pessoas que mexiam em Photoshop. E mexi na parte de design de sites. E assim, eu me identifiquei geral. Amava, tanto que eu botei uma agência. Aí eu comecei a realmente procurar o meu espaço. Coloquei uma agência de sites, na época tinham poucas. A gente fez algumas para assim, umas empresas. E assim, eu estava gostando do que eu estava fazendo. Eu realmente, assim, nasci para aquilo. Foi quando aí houve, assim, os atropelos da vida, né? A gente teve uma perca, eu fiquei viúva. Então eu tive que vir para cá. Agora, a intenção de vir para cá era a intenção de quê? De pegar uma sala, já que a gente tinha essa casa, e colocar uma agência. Aí tive na obrigação de dar uma assistência à rádio, né? Uma rádio que a família tem, e comecei a ver essa casa, né? E o interessante disso tudo, que assim, aqui estava bem estragado, né? A casa tinha tido algumas reformas, mas estava meio que abandonado, porque casa no centro histórico você tem que sempre dar uma olhada em infiltração, porque são casas antigas tombadas, né? Eu comecei a fazer umas permutas, né, para ajeitar a casa. Permuta de tinta, permuta de piso, permuta de material de construção, permuta de iluminação. O curso de design me ajudou, porque eu comecei a ver a paleta de cores, e essa paleta de cores que eu fiz na época ainda é até hoje, esse verde, porque aqui tem um verde, mas não era um verde tão bonito, então coloquei o verde, coloquei as outras cores, fui mudando as janelas, e assim foi. Quando eu vi, estava ficando tudo tão bonito. Eu olhei a casa, quando eu vi pintada, eu disse, meu Deus, que casa linda, essa casa é linda. Fiquei ali na varanda só admirando assim, a beleza da casa. Aí os lustres, eram os lustres, antigamente eram os lustres, não era lustre, ela que era luz comprida, clara, branca, horrível, né? Parecia uma garagem assim. Aí eu botei os lustres redondos, não era tão caro os lustres, mas deu assim uma beleza. Aí no dia que eu coloco, aí chegou um desses lavadores e disse, a senhora vai colocar um lustre desse aqui? Eu disse, qual o problema? Não, vão quebrar. Eu disse, que conversa que vão quebrar? Uma casa, quando é cuidada,
Ninguém vai mexer nela. Você vai ver, vão quebrar se tiver tudo quebrado. Vão achar que estão abandonados e vão quebrar. Você vai ver, nunca ninguém mexeu. Então assim, aí com os lustres, eu tô vislumbrando assim o terraço. Quando eu olho assim, eu digo, poxa, por que não a cafeteria aqui? Começou assim, a beleza da casa. Então eu olho e digo, eu acho que daria uma cafeteria. Porque assim, a parte da rádio continua a mesma, não foi mexido. Eu não mexi em nada. Porque a rádio continua o estúdio, tudo onde ela está, do mesmo jeito. Só que esse lado, eu tinha um lado da casa que eu estava ocupando porque estava dando mofo, estava abandonado, eu estava ocupando por ocupar. Porque tinha salas, porém era escritório, que tinha outros escritórios, né, para ocupar. Aí eu comecei com uma primeira parte, só uma sala, que é a parte de lá. Então comecei, coloquei a cafeteria como negócio, achando assim que ia dar certo pelo local, por ser bonito, pela casa, por assim as pessoas pararem aqui no centro, vislumbrarem assim o pôr do sol, a beleza. Começou tudo lá, uma sala só. Fui abriu essa sala, todo mundo achou lindo. Botei o nome Café 17, muita gente me pergunta, por que 17? Eu disse, gente, 17, porque é o número da casa. Eu gosto de olhar e pesquisar sobre os nomes, né? Então eu pesquisei, aí tinha lá, número 17, casa 17. Se você tem uma casa 17, coloque um negócio. Se você está morando na garagem, coloca um negócio na garagem. Isso eu vi no Google, né? Então, assim, o nome era fácil de se pegar. O 17 tinha uma sonoridade boa e tinha essa carga boa que carregava, né? Porque 1 mais 7, 8 é um número infinito. Então, na numerologia, que eu não sou, mas tinha isso. Então, era sugestivo. Coloquei. A intenção era uma cafeteria e eu não ia fazer nada, ia ter uns produtos terceirizados. Só que quando eu comecei a trabalhar, quando eu vi, eu estava fazendo tudo. Até o pão estava sendo feito aqui. Então, assim, foi tudo muito natural. A cafeteria começou porque era no centro histórico, porque eu achava que era uma pegada diferente. E as pessoas, às vezes, tinha muita gente que vinha aqui, amigos meus, eles diziam, a gente vai logo. Não, até clientes mesmo chegavam assim, não, a gente vem, esse seu lugar é lindo, maravilhoso, mas a gente vem porque daqui a pouco fecha, né? Porque os negócios aqui em João Pessoa são assim, o pessoal coloca e daqui a pouco fecha e pronto. A gente vem curtir logo. E aí, isso aí ficou até na minha cabeça. Eu digo, bem, eu não sou desse perfil. Eu aguento o tranco. O turista vem. Esse aí vem, ó, há muito tempo. Que ele tá vindo aqui, que ele vem, que ele adora. Agora, estava sentindo o quê? O que ele sentia era o abandono que estava sendo tratado no Centro Histórico de João Pessoa. Um abandono, assim, a olhos, né? Casas sendo deterioradas, o pessoal deixando cair a casa para construir outra edificação, talvez até mais lucrativa, né? Porém, a nossa história indo para o buraco. O centro histórico faz parte da história e é importante, de extrema importância, que tenha negócios no centro histórico. Na minha infância, o centro histórico foi fundamental para mim, porque eu estudava no Pio XII, né? E o Pio XII é centro histórico, é vizinho ao São Francisco. Eu me lembro de cenas, a gente no recreio, né, na hora do intervalo,
Aí eu vi aquelas janelas abertas ali no São Francisco, porque o São Francisco, ele adentra no pátio do Colégio Pio XII. Ele tem uma parte que ele fica dentro. E tinha todo aquele mistério, que tem aí um cemitério de padres, que tem uns túneis, que esse túnel vai dar em Cabedelo. Tinha todas essas histórias, né? Isso fez parte da minha infância, da minha vida escolar. A gente, quando saía da escola, era na lateral, ali embaixo, era do lado do São Francisco. Então, me remete muito à minha infância, né? É um sentimento muito bom. Você está num local que você fez parte de quando você era criança. Então, vem memórias, né? Minhas memórias estão sempre ativadas aqui, né? E a satisfação de estar aqui num lugar lindo, né, num lugar que eu participei dessa reconstrução, né? É como se sua alma estivesse aqui. O casarão, na verdade, chegou como ponto para abrigar a Rádio Senhauá, né? O casarão foi para isso, para a rádio é de Bahia. A rádio, ela tinha uma sede em Bahia, né? E queriam, assim, deixar ela mais assim, não só de Bahia, queria deixar ela de João Pessoa também. Então, o casarão era a rádio, sempre foi a rádio, ainda é a rádio, né? Como eu disse, essa parte do bistrô é uma parte que não impede nada da rádio, a rádio sempre foi no mesmo local, onde ela sempre é. Eu só mudei o acesso, né? Eu só mudei o acesso. Ela tinha um acesso que era ali pela barbearia. Aí tinha a entrada, o pessoal entrava, mas era outra coisa. Hoje em dia é outra história, completamente diferente, de jardim, de entrada, de tudo. Aí eu fiz o acesso da rádio pelo outro lado. A Prefeitura de João Pessoa avança com a política de incentivo no Parque Tecnológico da Rede de Ensino. Serão entregues mais de 40 mil tablets para os alunos das escolas da capital. Cada aluno vai receber um tablet com internet 4G e WhatsApp ilimitado. Agora ficou muito mais fácil e didático e o investimento não para por aqui. Além disso, todos os tablets são rastreados e geolocalizados com sistema anti-furto. Educação de João Pessoa dando show em tecnologia e mais mostrando o cuidado que tem com cada aluno da rede municipal. João Pessoa, cidade que cuida. Bem, eu tenho 2 filhos, né? Um tem 30, eu não sei mais nem a idade, viu? 30, eu acho que é 34, não sei, eu me perdi. Então, eu tenho o Tiago, né? Hoje ele gosta muito da parte de rádio, ele gosta muito de tomar de conta, ele fala bem, então ele gosta muito dessa parte de estúdio, de rádio. Aí ele dá um suporte na rádio. E tenho o Wilson. O Wilson ama a parte de bolos. Ele se identifica, ele fez o cardápio daqui, ele me ajuda muito na parte, né, na parte de criação dos pratos, até mesmo porque ele faz o curso de gastronomia, né? E a parte de doces ele domina. Ele gosta muito, então a parte de doce, tem gente aqui que come uns bolos e diz, meu Deus, esse bolo,
Eu digo, calma, eu vou fazer para ter encomendas. Eu tô chegando, é porque é tanta coisa que... E ele, assim, ele é um pouco de... Ele tem aquela coisa de artista, sabe? Às vezes eu digo, Netinho, porque a gente chama Netinho, isso aqui eu acho que você devia fazer. Olha, não tem que ser assim. O bolo tem que ser feito na hora. Eu digo, meu filho, como é que você vai ganhar dinheiro, pelo amor de Deus? Se você for fazer o bolo na hora, você tem que congelar o bolo. Porque é assim que se faz. O pessoal congela o bolo e faz o recheio na hora e monta o recheio. Aí beleza. Mas ele acha que o perfeito é fazer... Você faz uma encomenda, então o bolo tem que ser feito à tarde. Você fez de manhã e tem que ser feito à tarde. E outra coisa, você não pode pedir... tipo, eu queria um bolo para hoje. Ah, Netinho, eu queria um bolo para hoje. Aí ele, não vai dar. Eu digo, não, meu filho, você não puxou a mim, porque eu já tenho essa coisa de, vamos fazer. Ah, mãe, mas não vai dar, vai montar, vai destruir o bolo vai ficar muito mole, não sei o quê. Eu já sou mais de, não, o cliente quer, então vamos fazer. Se o cliente quiser comer feijão com doce, com qualquer doce, eu vou botar, eu vou fazer o quê? Eu monto o prato que ele quer. Aí ele é que sabe. Minha mãe é professora do estado, né, há muito tempo, e meu pai, ele não era professor, meu pai era um cientista, mas um cientista, um professor pardal da vida. Ele era autodidata. Ele não tinha, ele tinha estudos, eu acho que ele tinha um ensino médio, no máximo, mas ele era extremamente inteligente. Então, ele começou consertando o relógio, ele na época, teve uma época, não existia computador, né? A gente não tinha computador, acesso a computador. O computador era uma tela preta, eu ainda peguei esse tempo, era uma tela preta. Então, era o DOS, né? Aí, nessa época, nem existia o DOS. Era máquina de escrever. Então, meu pai tinha uma oficina de máquinas, né? Ele consertava máquinas, mimeógrafos, offset. Ele pegava, ia para leilão de um offset, ele comprava toda quebrada. Então ele consertava e vendia por uma fortuna, porque a máquina na época era que rodava até material de campanha de político, né? Mimeógrafo, então ele dava assistência em escola. No estado todo, praticamente era só ele. Então ele começou de baixo. Ele fazia tanto serviço na Universidade Federal que a Universidade Federal contratou. O pessoense tem aquele estigma de o centro histórico é perigoso. Porque no centro histórico... Porque tudo que acontece aqui, a dimensão é assim, é como se fosse uma bomba atômica. Se matar um por aqui, pronto, sabe? E não é por aí. Claro, todo canto nós temos problemas, mas se acontecer no centro histórico, aí tem esse estigma, né? Então, ser mulher e estar trabalhando no centro histórico, eu lhe digo que não é fácil, é ter coragem, né? É ter coragem. Eu me lembro que eu sou muito workaholic, totalmente. Eu sou assim, trabalho, se eu pudesse trabalhava, né? Às vezes eu chego em casa, tem uma coisa para terminar, se eu não terminar, eu enlouqueço. Isso assim, eu sei que eu tenho que parar mais. Por quê? Porque você vai também, né? Depois você tem uma estafa e, né? As coisas não podem ser assim. Mas eu tenho muito isso. Então, assim, aqui no Centro Histórico tinha vezes que eu estava fazendo, não era aqui para o café, era para a rádio. Então, tinha uma coisa que eu tinha que fazer. Uma reforma, um estúdio, um negócio que eu queria montar. Então eu ficava aqui de madrugada, eu não ligava. Tinha um vigia, que o vigia mesmo que nada, que eram senhores, assim, idosos praticamente, que era jeito tudo das antigas.
Então eu saía daqui, às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu, eu era louca. Nunca, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Eu saía daqui de madrugada, né? De madrugada, estava terminando uma coisa. Hoje, assim, hoje eu já saio com o pessoal, né? A gente termina quando tem um evento, uma coisa, mas tudo tranquilo, a gente tem segurança sempre. O meu recado, o meu apelo é que as pessoas venham para o Centro Histórico, venha curtir, venha ver sua cidade, a história da sua cidade, conhecer, né, as riquezas que temos, a nossa história. O pôr do sol daqui é lindo, né? Tem também lá embaixo, lá no hotel, também o Hotel Globo, que estão fazendo o pôr do sol, né? Meu conselho é que venham, vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver como é lindo a nossa cidade, como é lindo o nosso centro histórico. E vamos valorizar para isso aqui, ó. Tem muitas cafeterias, tem muitos restaurantes, bistrôs, tudo que, né? Não vamos dizer assim, ah, lá fora eu fui no centro histórico e tinha isso, tinha aquilo. Vem para cá, valorize, que aí a gente vai ver a diferença. A cidade agradece, né? Peço também para as autoridades que valorizem, mas eles estão tendo esse olhar. Graças a Deus, Deus ouviu as minhas preces, eles estão tendo esse olhar de trazer evento para cá, que é muito importante. A praia já está saturada, gente, já tem trânsito demais, tem muita coisa. Isso aqui, um carnaval aqui, maravilha. É quase uma Olinda. Ladeira a gente tem. Então, assim, traga, venham pra cá que ninguém vai se arrepender, né? E é isso.